E aí, pessoal, bem-vindos de volta a mais um capítulo desse treinamento, onde a gente está vendo um pouco sobre microserviços, entendendo como funciona na prática algumas das teorias que a gente já viu. E agora vamos dar uma olhada na parte de código. Eu sempre falei, em todos os treinamentos de microserviços, que código é uma pequena parte do desenvolvimento de uma aplicação utilizando a arquitetura de microserviços. E até por isso, é só um capítulo que a gente vai falar especificamente sobre código aqui. Por quê? Isso é só um detalhe. Como eu vou implementar, não importa na verdade. E você vai ver isso porque eu tenho em cada um dos projetos arquiteturas completamente diferentes. Então vamos começar dando uma olhada no nosso serviço de marketing. Eu estou utilizando Node com TypeScript. Então eu tenho aqui somente uma pasta porque eu estou lidando com um único domínio, um único modelo aqui do meu domínio, certo? Somente com leads. O que é um lead, para quem não entende de marketing, assim como eu também não entendo? É basicamente um possível cliente. É alguém com quem eu vá conversar para tentar trazer ele. E quando eu consigo trazer ele, quando ele deixa de ser um possível cliente para ser um cliente, eu digo que eu converti esse lead. Então tá aí uma aula de marketing com quem não entende absolutamente nada de marketing. Mas vamos dar uma olhada no que a gente tem sobre leads nessa aplicação. A gente tem a parte de interface, ou seja, quem vai chegar nessa aplicação. A gente tem a aplicação em si. Nós temos a infraestrutura necessária e o domínio. Então aqui, se você fez algum dos treinamentos de Clean Architecture e DDD aqui na Lura, você já vai entender como que a gente fez isso. Mas caso não tenha feito, tudo bem. Vamos dar uma olhada no que a gente tem na nossa aplicação. A gente pode converter um lead, gerar um novo lead, buscar um lead através do seu e-mail, pegar vários leads. Então aqui na aplicação, repara que sem ler o código eu já sei o que está acontecendo. E aqui na parte de interface, eu tenho um roteador do Express, então eu sei que isso aqui tem alguma coisa a ver com minha API, e eu tenho um consumidor do RabbitMQ, então eu sei que isso aqui tem a ver com as filas do RabbitMQ. Então repara como está claro. Esse conceito é o que a gente chama de Screaming Architecture, ou seja, uma arquitetura gritante, que sem olhar para o código eu sei o que está acontecendo. E aqui, obviamente, eu tenho os detalhes do meu domínio. Eu tenho o lead, o status desse lead, eu tenho algum repositório de lead onde ele vai ser armazenado, e isso é implementado pela infraestrutura, que é utilizando o Mongoose para se conectar ao Mongo. Então repara como essa arquitetura aqui está muito bem montadinha. Isso está bem parecido, inclusive, com o nosso financeiro. Aqui dentro do nosso projeto em si, eu já vejo que eu tenho cliente, não é mais um lead quando a gente fala no setor financeiro. Por quê? Imagina num cenário real, numa empresa. Quando a gente está no setor de marketing, conversando com as pessoas de marketing, a gente chama aquela pessoa, a gente se refere a ela como um lead. Opa, a gente tem aqui um lead, um e-mail desse lead, a gente vai se comunicar com esse lead. Já no financeiro, para o financeiro ele é um cliente. Esse cliente tem detalhes de pagamento, ele tem um cartão de crédito. Esse cartão de crédito desse cliente pode estar no nome de outra pessoa. Então a gente tem esses detalhes e isso tudo está refletido aqui no domínio. E repara que o cliente, esse cliente, ele tem informações de cartão. E nessas informações de cartão eu tenho o nome do dono, porque pode ser diferente desse cliente. Mas eu também tenho o e-mail, etc. Então eu tenho aqui os detalhes de domínio, então repara que em um microserviço, que poderia ser, por exemplo, o setor de uma empresa, eu tenho uma nomenclatura. Já em outro microserviço, eu tenho outra nomenclatura. Mas beleza, vamos continuar. Aqui na minha aplicação, eu posso ver também que eu tenho a matrícula de um cliente e o processamento de um pagamento. Poxa, show de bola. Só que aqui a interface, lá no nosso aplicativo de Node, estava numa pasta UI, aqui está num lugar diferente, está na nossa pasta index, está no nosso arquivo index. Aqui eu tenho os detalhes de código que eu vou falar um pouco mais para frente. Agora, aqui a gente viu uma arquitetura bem organizada. Só que às vezes eu tenho um microserviço tão pequenininho e tão simples que eu posso fazer ele com menos preocupação, que é o cenário aqui do nosso acadêmico. Então o nosso web acadêmico, ele utiliza um framework, ele não tem definições de domínio. Aqui a nossa model é só para se conectar com um banco de dados, então não tem regra nenhuma, repara, que só tem os detalhes de banco, e eu acesso utilizando um Active Record aqui nos meus controllers. Então repara que na hora de acessar os cursos, eu simplesmente busco todos os cursos e exibo. Eu não preciso de mais nada do que isso. Na hora de marcar um curso como assistido, eu simplesmente marco como assistido e salvo. Eu não tenho tantas regras assim, como eu tinha lá no meu lead. Para transformar um cliente, para converter um lead, eu preciso garantir que o status dele ele está no estado correto, que é de interessado, já não é um cliente. Enfim, eu posso ter essas diferenças em microserviços diferentes. Já que no meu consumidor acadêmico, é mais simples ainda, é um arquivo.
O que ele faz? Eu vou entrar em mais detalhes com isso, mas basicamente ele fica ouvindo essa minha fila do RabbitMQ para processar as mensagens. Então repara que em serviços diferentes eu posso não só ter linguagens diferentes, mas abordagens completamente diferentes. Então aqui a gente já conseguiu passar o olho em cada uma das partes desse microserviço, mas vamos continuar e entrar um pouco mais em detalhes, só que para eu não ficar falando demais, vamos fazer isso no próximo vídeo.